que a gente faz da nossa encarnação, né, gente? Porque é assim, né? Um negócio que, de repente, de hoje para amanhã, pessoa que é super ativa, inteligente, criativa, dinâmica, tá numa cama, né? Não sei como vai ser o futuro dela. Então, isso quando o pessoal não parte mesmo de vez, né? Eu sei que isso faz parte do ciclo, eu sei que tudo acontece por um propósito, mas às vezes a gente fica meio, né, abalado, assim, principalmente quando são pessoas muito próximas que a gente gosta bastante, né? A gente sempre tem aquele impacto, né? Você falou uma coisa que é uma coisa que eu questiono muito, até os próprios espíritas, né? Que, olha, você vê, na sua própria fala, né? Você falou do sentimento e tal, aí automaticamente o espírita já fala assim: ah, eu sei, eu sei. Até que ponto esse saber está consolando as pessoas? Exatamente. É verdade. Eu sei, aí é que entra a fronteira entre o saber e o acreditar. Quando eu acredito, eu condiciono todo o meu acreditar em respostas, É, né? Em respostas até positivas, né? Porque é o que a gente, que é o que alimenta a nossa crença. Agora, quando eu sei é totalmente diferente. Então, talvez os espíritas e quem passa a doutrina precisa classificar bem esse saber e esse acreditar. Porque esse saber que a gente fala que sabe, se ele não está consolando, ele é uma crença, ele não é um saber. verdade. Né? Ele está condicionado a fatores externos para que a gente caminhe. Né? E isso é muito frustrante, porque a gente fica, nossa, exatamente isso, Cláudia, porque eu também falo, ah, eu sei, eu sei, eu sei, mas aquilo não me preenche, aquilo não me dá alívio, não me dá respiro. Né? Agora você vê, trazendo para o nosso mundo, quando a gente sabe uma matéria, a gente vai. Agora, quando a gente acredita que a gente sabe, baseado numa decoreba e baseado no que o professor vai pôr, já era. É, Então é é isso que verdade. precisa mudar, né? É isso que o espírita precisa preencher dentro das pessoas, né? A questão do consolo e do acolhimento, não baseado numa crença, mas em si no saber. É um saber muito complexo, né? Assim, porque Exatamente, mas quando a gente sabe, espírito, né? Eu sei que existe ou eu acredito que existe? Né? Porque o acreditar ele é baseado em batida, em sinais, então. Agora, quando eu sei, é diferente a relação, é muito diferente a relação. Por isso que Jesus não dizia que ele acreditava, né? Quando eu falava assim, quem é você? Eu sou, né? Eu sei. Ele nunca falava eu acredito, eu acho. Não, eu sei. Você é, eu sou. Né? Então, talvez assim, talvez não, o que precisa ser feito, né, para quem está no comando, para quem está orientando as pessoas em relação a isso, é classificar bem, deixar bem claro esse sentimento das pessoas, porque esse saber não está fazendo efeito nenhum, não preenche nada, não preenche nada, não preenche dor, não preenche medo, não preenche angústia, não preenche nada. O que adianta a gente saber tudo isso é verdade. sem saber? A gente acredita em Malemar, né? Malemar acredita. Saber é diferente. Você tem razão. Eu ainda tenho que trabalhar muito isso em mim, Não, porque eu também. É real isso, né? A gente precisa solidificar esse sentimento dentro da gente, passar de uma crença para um saber. Porque crença não preenche ninguém. A crença é volúvel, né? Tudo muito, muito frágil. Você falou volúvel, eu pensei em paliativo também. Exato, né? Ela é muito frágil também. A crença é uma coisa muito frágil. O conhecimento não, o conhecimento é sólido, o conhecimento é Não, alicerce. o saber é o saber.
Você sabe que eu ouvi essa semana, né, que uma coisa que nossa, você está falando isso, mas me impactou de uma forma que ele falou assim que nós vivemos num mundo tão imediatista que nós não temos tempo de transformar os nossos saberes em sabedoria. Eu achei Isso. incrível essa fala dele, porque de verdade é isso mesmo, né? A gente tem tantos saberes, mas será que a gente tem a sabedoria para ouvir, né, e para colocar esses saberes em prática? Porque a gente é tão imediatista, a gente já começa a falar uma coisa e a gente já vai para outra e aí já tem outra e aquilo ficou raso, aquilo não ficou profundo, não deu tempo da gente internalizar, né, como dizia Vygotsky, né, que a gente tem que internalizar os saberes, a gente não consegue, né? E eu acho que isso que você está falando é um ponto muito nevrálgico, né, que a gente tem, que é justamente isso. Eu sei, eu compreendo, eu compreendo não, eu sei, eu tenho esse conhecimento, mas aquilo ainda não me preencheu de uma tal forma que eu consiga elaborar isso para que isso seja uma fonte de renovação e de entendimento e de, como Ação. você disse, de conforto e de ação, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente consegue, mas tem É. outras que são bastante precárias, e o que não deveria, porque já que tem tanto tempo de estudo, tanto tempo de caminhada, né? Quando acontece uma coisa assim que abala tanto a gente fica, né? Isso deixa a gente Paralisado. paralisado, exatamente. Eu me sinto assim quando É. acontece uma coisa muito dura, E assim, para muito você ver, né, difícil. que o que a doutrina espírita ela nos bota, né, num nível tão diferente, eu não falo que a cabeça da crença ela nos bota num nível superior, né? Porque, por exemplo, assim, essa situação, né? A gente se bota acima e fala assim: "Ah, eu sei que isso é consequência, que isso pode acontecer". A gente e deveria ser o contrário, né? A doutrina ela tá aí para nos igualar, né? E muitas vezes até nos pôr abaixo disso, porque é isso que vai trazer o entendimento. E não essa elevação que esse pseudo-saber, esse pseudo-conhecimento vazio nos coloca lá em cima. O que adianta, né, a gente chegar para uma família que está passando por essa situação e falar assim: olha, isso que ela está passando é coisa de outra vida, né? O que isso vai trazer de benefício para essa família que Ainda vai achar que a pessoa era ruim na outra vida para ela estar passando por Exatamente, isso, não é é? ridículo, é soberbo, é totalmente anticristão, tá? É totalmente na contramão do que é o cristianismo, do que é o espiritismo, né? Imagina se Jesus Cristo ficasse falando para todo mundo o que ele sabia, Hum, né? E não falava nada disso, né? Ele interagia justamente, olha, como eu falei que precisa ser o inverso, o que ele fez? Ele diminuiu a vibração, ele se pôs numa condição menor, ele se pôs numa condição muito inferior ao nível espiritual dele, tanto física, quanto de vibração, quanto de planeta. E a gente faz ao contrário, né? O espírito ele acha que ele tem que ir para Marte, ele está em Marte, que ele está em Vênus, que ele está num nível superior, assim, acima de tudo, do saber e do conhecimento. Aí vem a vida, dá uma puxada de tapete assim, que a pessoa fica, ela fica tão sem rumo, que ela não sabe, não tem doutrina certa. Não tem doutrina certa. eu acho que é nessa hora que até desiste do espiritismo. Sim. Porque, assim, é uma, entre aspas, decepção tão grande que a pessoa, é uma rasteira da vida que ela leva, que ela fala: essa porcaria, entre aspas, de doutrina, eu vou largar esse troço, não serviu para nada. Eu só vou fazer uma parte, Cláudio, na sua fala, você falou assim: nós temos dificuldade de transformar saber em sabedoria, na sua, mas você trouxe aqui a situação. Eu ia falar assim: eu vou além, não, desculpa, eu vou aquém. Eu vou aquém. Na realidade, nós estamos com dificuldade em transformar informação em saber. Quanto mais saber e sabedoria. Nós estamos um passo lá atrás ainda. Estamos uma etapa anterior, infelizmente. Eu vou acreditar a frase, é do Marcelo Cunha Bueno. Então, para eu Aqui. não deixar de dar crédito a quem merece.
Mas eu achei fantástica essa fala dele, porque é bem isso mesmo, né? Ouvir e até gravar não significa compreender, né? E é bem Então, isso que a gente está porque essa vivendo. frase, assim, aquele assim, aí você brinca com as palavras, a gente ouve, mas não escuta, a gente diz, mas não fala, assim, é um negócio tão raso que Jesus já sabia, né? O Gerson fala, teve que descer e se ele começasse a falar tudo que ele sabia, acabava, assim, arrasava todo mundo moralmente, assim, mas não, a ideia dele não era arrasar moralmente, era o contrário, era catapultar as pessoas com algo maior. E nesse ponto, assim, né, ele fala, ó, quem tiver ouvidos que ouça, mas pode fazer soar um falso desdém, não um desdém, um descaso, melhor dizendo. Assim, ele sabia. Assim, não é que ele dava de ombros, pode soar que ele está dando de ombros. Eu vou falar aqui, mas quem tiver ouvidos que ouça. Tá? Não vou ficar aqui implorando de joelhos para vocês entenderem. Mas aí a didática dele é sensacional. Se pensar pedagogicamente, Jesus era perfeito. Assim. Aquela questão das parábolas, didaticamente, era o caminho. Né? Ele não podia chegar e começar a falar tudo, teorizando, né? Enfim, aí que entra o Jarvis falou agora há pouco. Né? Você pegar todo um conhecimento e isso não preencher, isso ser vazio. O Jesus tinha esse conhecimento. Muito mais até. Mas ele fala assim, ele sabia até que ponto aquilo preenchia, aquilo seria profícuo ou inócuo. Ele sabia o divisor de águas. E aí ele atacava na linha da efetividade. Assim, ponto de... Só que ele também reconhecia de que quem tiver ouvidos que ouça, que é a parábola do semeador. É. Ele fala assim, olha, jogou grãos num terreno era de pedra, não sei o que, outro era de areia, não sei o que. Não, agora onde estava lá firme e forte, alicerçado, cresceu, deu frutos e, enfim, multiplicou. Ele sabia. Ele sabia exatamente qual era a audiência, quem era o público-alvo dele, quem estava ali, quem ia realmente escutar, quem só tinha ouvidos para ouvir e quem não tinha. É mais ou menos essa linha. Você sabe que essa parábola do semeador aí é o que a gente observa justamente é o terreno, né? A questão de ser um arenoso, de ser um de pedra, só que eu proponho uma reflexão além, que na verdade a gente tem que se preocupar com a qualidade da semente que a gente está jogando, né? A tendência é o terreno, que é o outro, né? Eu joguei e não deu porque era arenoso, eu joguei porque era de pedra. E a qualidade da semente que eu estou jogando nesse terreno? Né? Que é justamente o meu meio de se comunicar e de levar toda essa informação e toda essa interação com as pessoas, né? E é justamente o pensamento do espírita, né? Essa tendência de ficar pensando no terreno, porque aqui não dá, porque aqui não dá, porque aqui não dá. A minha semente é maravilhosa. Nunca se preocupou com a qualidade da semente. Nunca. Essa questão de preocupação com a qualidade da semente é uma coisa que a gente deveria ter muito. Porque assim, né? Tem tanta gente falando, e eu tô falando, vamos falar do nosso, né? Dentro do espiritismo, né? Falando tanta besteira, né? Quer dizer, ele tá difundindo uma mensagem, ele tá jogando que é uma semente, não deixa de ser, né? Mas ao mesmo tempo ele não está preocupado e não tem noção de como da responsabilidade que a gente tem. Por exemplo, quando a gente está sentado aqui, nem que o nosso público seja de 2 pessoas, não interessa, né? O que a gente está falando aqui, a gente tem que ter uma responsabilidade, né? De saber se o que a gente está falando é certo, se está de acordo com os padrões. Padrões que eu digo não é padrão que é o padrão, é padrão Jesus mesmo, é aquela coisa do que você sabe, aquilo que ele, né, falou. Não a gente está no padrão de Jesus, mas eu quero dizer a mensagem de Jesus, né? Então, assim, tem tanta coisa que parece ser tão óbvia e, no entanto, não é,
né? E muitas pessoas não têm essa possibilidade de fazer esse discernimento, né? Principalmente quem é jovem na doutrina, assim, não tem muito tempo, ou ainda não se aprofundou um pouco mais, porque a gente, por exemplo, provavelmente se a gente ler, bater um olho numa mensagem, você vai saber se aquela mensagem é ou não, não saber, mas pelo menos entender que aquilo ali poderia ou não vir daquele espírito, né? Tem tanta coisa que se atribui a Chico Xavier que, cara, não é. Hoje mesmo eu fiquei surpresa, porque para mim aquela mensagem era do Chico, porque eu sempre li que era do Chico. E aí eu estava ouvindo o Trigueiro, e aí o Trigueiro falou: não, aquela mensagem que fala assim, você nasceu na casa certa, com a família certa, no ambiente certo, sabe aquela mensagem? Que ela, nossa, ela passa assim, todas que eu já vi na minha vida falam que era do Chico. Não é do Chico, é de um outro médium que chama, o nome dele é alguma coisa Espírito Santo. João do Espírito Santo. E ele recebeu essa mensagem. Então, assim, olha só. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente. E a gente compra aquilo como se tivesse, não, é verdade, é do Chico, é o Chico que falou, porque é bonita a mensagem, uma mensagem coerente com a doutrina, né? Mas tantas outras tão imbecis que eu olho e falo assim, cara, isso aí não é. E é site, e é perfil assim de gente que se diz espírita, né? E aí você fala, meu Deus do céu, que falta de responsabilidade, né? Mas aí você pega e você mesmo ouve que uma que você acha que eu, se alguém viesse perguntar para mim de fora, falasse assim, Cláudia, essa mensagem de claro que é do Chico. Eu não sei, né? Então assim, eu fico pensando, gente, essa semente realmente a gente tem que pensar na semente que a gente joga, porque dependendo do que é, não adianta nem o terreno, porque o negócio vai dar ruim. Eu não Hoje, sei. hoje o Jairson tá provocador, entendeu? Ah, Não que ele ele não seja, mas ele está mais hoje, entendeu? eu acho que a gente está vivendo um tempo muito difícil de que todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, né? Então, assim, a luta por ouvir, por assimilar, por internalizar, etc. e tal, é uma luta inglória, porque ninguém está interessado, ninguém está afim, entende? A gente mesmo percebe, eu não sei vocês, mas eu percebo, especialmente esse ano, eu tenho percebido bastante, que mesmo para gente que aprende, que estuda, que é dedicado, etc e tal, tem dia que a gente não ouve, cara. Tem dia que a gente acorda e, por mais que a gente saiba, a gente não ouve. E não é nem porque não quer, é porque em alguns momentos a gente peleja mesmo, entende? Eu não sei se eu estou muito dentro do tema, mas o que eu pude pegar aí é isso. Para mim é para usar um termo da época, uma epidemia de gente que só quer falar e não tem nada para ouvir. Então, é uma luta inglória. Nós somos os 300 de Esparta lutando contra os 30.000 fulano lá. Aí que a gente entende a relação com Davi e Golias, né? Porque o gigante, na verdade, era justamente isso que você falou. Era a ideia que os filisteus tinham de vários deuses. E Davi era pequeno, porque a ideia que ele tinha é de um Deus único. Então, o grande combate, a grande luta do pequeno com o gigante, Davi com Golias, era justamente isso que você acabou de falar, das ideias, dos conceitos, porque vocês imaginem, é exatamente isso, a gente fica um Davi super pequeno diante desse gigante que a gente enfrenta todos os dias.
né? E novamente a simbologia, né? Onde ele acertou a pedra? Bem no meio da testa, né? No terceiro olho, no chakra frontal, o que representa a espiritualidade. É aí que novamente entra o papel do espírita que eu estava falando no início. O compromisso do espírita não é entrar nessa onda, né? O compromisso do espírita é fazer a diferença dentro do seu ciclo menor, né? No almoço de família, no almoço do trabalho, nos companheiros, nos colegas de trabalho. A gente não vai mudar o mundo, né? A gente não tem essa, como eu falei, a gente estava falando com a Cláudia no início, a gente não tem essa autoridade moral de transformar uma massa, mas de influenciar esse pequeno universo que a gente vive dia a dia, a gente precisa fazer isso. E o que está faltando para o movimento espírita é essa coragem. Porque hoje, a omissão, né? Na questão da comunicação, por que eu não ouço fulano? Por que a comunicação é truncada? Porque eu já pus uma barreira. Não vou ouvir o que fulano vai falar. Até o meu extremo, né? Até o meu extremo eu não quero ouvir. Só que é o seguinte, a gente precisa, né? Novamente seguindo o modelo do exemplo. Jesus se jogava dentro da sinagoga e era apontado, era confrontado, era ouvido, porque ele precisava dar voz para aquelas pessoas, até para a gente ter o contraditório. E quando a gente fica muito no nosso meio, a gente perde a noção. Eu volto a falar, eu estudo numa faculdade militar e evangélica. Então, vocês já sabem qual que é a ideologia da minha faculdade. O que em si já é uma contradição, né? Exatamente. Lá na minha faculdade... As 6 descrições juntas na mesma frase já é uma contradição. Eu, militar e evangélico. Não dá. Não dá. Mas só que para mim está sendo fantástico. Porque eu estou vendo como o outro lado pensa. Sim, isso é importante. Sabe o infiltrado na clã? Já eu sou espião. O infiltrado na clã, eu me sinto, eu estou me assim amando, porque eu estou ouvindo absurdos, eu estou ouvindo coisas que eu falo, meu Deus do céu, eu estou ouvindo da boca das pessoas isso. Eu não tô ainda não consigo ser assim, sabe? Porque às vezes a questão eu acho que a gente tem realmente essa função mesmo de apaziguar, de tentar mostrar, né, e dar ouvidos, mas às vezes as pessoas também, elas não querem ouvir o seu ponto de vista. Elas são cheias de falar, né? Fala, mas ela não quer ouvir aquilo que você tem para dizer, né? Porque aí ela começa assim, Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que também, quando a gente não consegue um nível de discussão dialógica, né, que seja saudável, porque é isso, né? Tem coisa que a gente não consegue manter no nível da coisa saudável. Aí a gente tem que, pelo menos, se calar e não tentar impor aquilo que a gente acha que é o certo, né? Isso também é um movimento, né? Porque, assim, às vezes, nada do que você vai falar, aquela pessoa vai ouvir. Agora, eu acho que, realmente, apaziguar os ânimos né? E tentar não botar fogo na fogueira, e tentar... Eu acho que mas é difícil, né? Ser imparcial em determinados momentos, né? Com coisas tão surreais que a gente tem visto, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que existem lugares de fala, né? Tem lugar que você consegue falar e a pessoa te ouvir, tem momentos, né, que você consegue se comunicar. Eu costumo dizer assim, né, na pedagogia, na didática, a gente trabalha com algumas crianças que têm uma dificuldade enorme de aprendizado, enorme, assim. E aí eu costumo dizer assim que às vezes ela deixa você entrar no mundo dela. E aí você entra e consegue
alguma coisa naquele dia, naquele momento, porque ela está aberta para isso. E tem dia que ela está totalmente fechada. Por mais que você faça, você pode ter feito uma aula linda, maravilhosa, aquela criança você não consegue atingir, né? E é lógico que a gente nunca desiste. Eu acho que isso faz de mim, né, uma educadora, é você não desistir de tentar e de levar e de continuar entendendo esse mecanismo da porta que abre e da porta que fecha. E o que eu tenho visto isso é exatamente isso que já foi falado aqui. As pessoas não abrem a porta. E às vezes eu consigo falar alguma coisa, né, assim, que, da minha opinião, que não estou falando que é o certo, tá? Eu estou dizendo assim, eu consigo dizer da minha ideia em alguns momentos, porque em outros aquelas pessoas estão completamente fechadas para ouvir aquilo. E aí, quanto mais você fala, mais as pessoas acham que você não tem nada para dizer. Sabe assim? É assim que eu me sinto. Não sei se é a realidade, né? Mas é assim que eu tenho me sentido ultimamente.